E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O governo tem feito todo o esforço para sensibilizar os congressistas, não só a sociedade, quanto à gravidade do quadro fiscal. Claro que quando se fala em ajuste das contas públicas, é quase inevitável deixarmos de pensar na corrupção, no desvio de recursos, na ineficiência. Mas o fato é que a situação é grave mesmo. E são dois focos de preocupação. De um lado, tem a urgência na aprovação da reforma da Previdência, cujas despesas representam 14% do PIB. Com as alterações na proposta, a reforma, se aprovada, poderá assegurar pouco mais da metade do que se previa em termos de redução dos gastos. Mesmo assim, já traria algum alívio na evolução das contas públicas. Sem mudanças, a Previdência pode acabar inviabilizando até a PEC dos gastos, um dos principais avanços dos últimos tempos em se tratando de ajuste fiscal. A PEC determina que as despesas do setor público não possam aumentar mais do que a inflação do ano anterior. Os gastos com o sistema previdenciário têm crescido mais que o dobro. Para respeitar a PEC e bancar a Previdência, o governo teria de desviar parcelas crescentes de outras áreas, ou então abandonar essa limitação, o que seria péssimo do ponto de vista de credibilidade do país, com todas as consequências que poderia acarretar em relação à estabilidade, controle da inflação, estímulo aos investimentos. Enfim, o processo de retomada da economia poderia ficar comprometido, com a dívida avançando em ritmo ainda mais acelerado do que temos visto. A falta de confiança na capacidade de governo reorganizar as finanças faz com que tenha de pagar mais para captar os recursos e também para rolar o estoque da dívida, independentemente dos cortes da taxa básica. Mas tem um outro foco de preocupação, de mais curto prazo, que é o cumprimento da meta fiscal. Meta altamente deficitária, que prevê um rombo de 159 bilhões de reais no ano que vem. Rombo que o governo, para não ultrapassar, tem de garantir também com urgência a votação de várias medidas já encaminhadas ao Congresso. Medidas provisórias que têm prazo para serem votadas. Caso contrário, perdem a validade. E aí seria preciso montar toda uma outra estratégia para garantir mais receita, reduzir as despesas. Em condições normais, toda essa agenda já seria bem complicada, mas estamos falando de um governo impopular que tem perdido base de apoio e está tratando de temas polêmicos, perto do começo do recesso parlamentar, que vai anteceder um ano de eleições. Haja articulação política e capacidade de convencimento. Eu volto na quinta. Até lá.